Meus irmãos em Cristo, meus amigos, meus caros ouvintes, vamos meditar na palavra do Senhor nosso Deus, no livro de São Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 1 ao versículo 12. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Louvado seja o nome do Senhor. O título desta mensagem é As Bem-aventuranças. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estava na Galileia, bem próximo da cidade de Cafarnaum. Ele subiu ao monte e lá sentou-se e começou a ensinar para os seus discípulos e uma multidão que o cercava. E Jesus iniciou dizendo: Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os pobres de espíritos, estas pessoas consideradas como os pobres de espíritos, elas se consideram sempre pessoas dependentes de Deus. Elas não se consideram pessoas autossuficientes, autodependentes. Elas sempre reconhecem que elas precisam do Senhor nosso Deus, que a sua felicidade está em Deus, que de Deus vem a vida, vem o perdão e vem a salvação, e tudo que precisamos para sobreviver nesta terra e continuarmos vivendo após a morte, na eternidade com Deus. Os pobres de espírito, eles reconhecem a soberania do Senhor Deus Todo-Poderoso. Mas Jesus também disse: Bem-aventurados que choram, que eles serão consolados. Existem vários motivos que uma pessoa pode chorar, vários motivos que podem levar uma pessoa ao choro. Uns choram porque estão cheios de felicidades, outros choram por tristeza, outros choram com saudade de alguém, e outros choram porque estão profundamente arrependidos dos seus pecados. Este choro vem da alma, vem do espírito, vem do fundo do coração.
É o choro de arrependimento. É o choro que não vem somente dos olhos, mas vem da alma. É o choro que leva o indivíduo a alcançar de Deus o perdão e a salvação. É o choro de arrependimento. Arrependido das suas vidas irregulares, dos seus erros, das suas culpas. Bem-aventurados que choram. Mas Jesus também disse: bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Os mansos, os humildes, os mansos, aquelas pessoas que são moderadas, têm autocontrole. Os mansos são pessoas inofensivas, não violentas, não agressivas. Os mansos, eles herdarão a terra e permanecem firmes, aguardando a vinda de Jesus. Os mansos, ele prega a mansidão, ele não prega o conflito, a desavença e nem o ódio. São bem-aventurados os mansos. São bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Os que têm sede e fome de justiça, estas pessoas, elas são inconformadas com as injustiças que são praticadas aqui na terra, com as injustiças que são praticadas pelos homens, que ao invés de pregarem, praticarem, ensinarem a justiça de Deus, eles preferem aplicar a injustiça no lugar da justiça. Então, aquelas pessoas que têm fome e sede de justiça, a Bíblia diz que eles serão fartos, porque Deus vai saciar a alma deles com a sua justiça genuína e celestial. Eles almejam a prática da justiça entre os homens e são inconformados com as injustiças que os homens praticam. E Jesus continua dizendo: bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Os misericordiosos, eles se compadecem dos fracos, eles se compadecem dos pobres, eles se compadecem dos doentes, doentes físicos e doentes espirituais. Ele se compadece daqueles que são menos favorecidos, os excluídos. Os misericordiosos estão sempre com as mãos estendidas para ajudar alguém, socorrer a aflição de alguém. E disse Jesus: bem-aventurados os misericordiosos. E Jesus também diz: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Os limpos de coração verão a Deus. Os limpos de coração, eles não desejam o mal para a outra pessoa, mas desejam o bem, desejam a felicidade de todos, desejam a prosperidade de todos. Ele não alimenta o ódio, ele não alimenta a ira contra alguém. Os limpos de coração não perseguem. Os limpos de coração buscam amar a todos e fazer o bem a todos. O Senhor Jesus continua dizendo: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores, aquelas pessoas que pregam a paz, anunciam a paz, eles pregam a reconciliação entre os dois inimigos, entre duas pessoas que não se falam, entre duas pessoas que uma está intrigada com a outra. Ele prega a reconciliação das pessoas, umas com as outras.
e prega a reconciliação do homem com Deus. Porque o homem está distante de Deus e separado de Deus e precisa se reconciliar-se com Deus, para alcançar de Deus e de Jesus o perdão, a salvação e a esperança de vida eterna. Os pacificadores são bem-aventurados. Eles não pregam ódio, não pregam intriga, não pregam desavença, não pregam o conflito, mas pregam a paz, a reconciliação entre os homens. Jesus também diz: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça. E mentindo, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Quer dizer, estes sofrem perseguição pela prática da justiça. Estas pessoas estão praticando a justiça e são perseguidos por serem justos, pelas suas obras serem justas, por pregar a justiça de Deus. Por causa disto, são perseguidos, sofrem perseguição por parte daqueles que pregam a injustiça. Mas Jesus disse: porque deles é o reino dos céus, os que sofrem perseguição por causa da justiça. Jesus também diz: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. O Senhor Jesus aqui chama de bem-aventurados também aqueles que são leais a Deus, aqueles que são leais a Cristo. São injuriados e perseguidos porque são leais a Deus. São injuriados e perseguidos porque mantêm a sua fidelidade a Cristo, à palavra de Deus, mantêm a sua fidelidade ao Evangelho, por pregar a palavra de Deus, por anunciar o Evangelho, por anunciar as bem-aventuranças de Jesus, são injuriados e perseguidos. Mas o Senhor Jesus encerra o Sermão da Montanha dizendo: alegrai-vos, exultai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, todos aqueles que estão dentro das bem-aventuranças, os pobres de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, os que sofrem perseguição por causa da justiça, os que são injuriados e perseguidos por causa do nome de Jesus. Estes, disse Jesus, exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Estes alcançarão o galardão de Deus, serão premiados por Deus. Antes da vinda do Senhor Jesus, os profetas também foram perseguidos, mas mantiveram a sua fidelidade a Deus, e na esperança da vinda de Jesus, até o fim, até a morte, mantendo a sua fidelidade a Deus e a fidelidade à palavra do Senhor, aguardando a vinda do Messias, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, meus amigos, meus ouvintes, vamos juntos, com sinceridade de coração, praticar as bem-aventuranças de que Jesus ensinou. Praticar a palavra de Deus. Ensinar para outros a palavra do Senhor nosso Deus. Com certeza, alcançaremos do Senhor nosso Deus o galardão, o prêmio da salvação, a coroa incorruptível.
Meu amigo, meu caro ouvinte, meus irmãos em Cristo, pensem bem nestas bem-aventuranças que eu acabei de citar, que o Senhor Jesus ensinou. Que sejamos praticantes da palavra de Deus e não somente ouvintes. Porque do Senhor nosso Deus vem o perdão através de Jesus Cristo, nosso Salvador. E seremos premiados, galardoados pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, com a salvação e a vida eterna em Cristo Jesus. Eu encerro a mensagem com uma oração. Senhor meu Deus, eu agradeço ao Senhor por este momento que anunciei a palavra do Senhor. Peço ao Senhor, meu Deus, que ilumine os corações dos meus ouvintes. Desperte os meus ouvintes para que sejam praticantes dos ensinamentos do meu Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado. Que eles sejam bem-aventurados, que eles sejam agradáveis aos olhos do Senhor, que pratique ações, obras que sejam agradáveis aos olhos do Senhor, meu Deus, que eles creiam verdadeiramente no Senhor e no teu Filho Jesus Cristo, e tenham a convicção que o Senhor é nosso Pai, Jesus Cristo nosso Salvador, que do Senhor, por meio de Jesus, vem o perdão e a salvação. Senhor meu Deus, eu te peço e agradeço em nome do meu Senhor Jesus Cristo. Amém.